Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está fraco, a paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Quantos vieram adorar o Deus que você ama aqui, Jesus? Diga glória a Deus nessa manhã. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Glória a Deus. Lição de número 6 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Você, por favor, já pode localizar o texto sagrado para fazermos a leitura da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. O tema da lição esta manhã é 1 Samuel 16 e 17. Davi e Golias. O texto áureo é: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. A verdade prática é: essa é uma batalha real, mas também simbólica e ilustrativa, que nos ensina como vencermos os gigantes da vida. A leitura bíblica está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41, e nós vamos ler do versículo 41 até o versículo 45, tá bom, meus irmãos? Eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo e assim sucessivamente, tá bom? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41 diz assim: O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Versículo 45, para nós encerrarmos. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Poder tomar os vossos assentos, meus irmãos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe os nossos pastores, pastor Felipe, muito obrigado. Queridos irmãos, estudar hoje sobre Davi e Golias é estudar sobre uma das histórias, um dos marcos da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. É interessante que a gente olha para o texto sagrado e a gente se depara com um jovem, ou alguém que estava disponível para desfrutar de um grande milagre de Deus no seu tempo, na sua época. A gente olha para a vida de Davi e a gente já começa aí pelo primeiro ponto. Se alguém puder me ajudar efetuando as leituras, o primeiro ponto fala sobre quem era Davi. Quem era Davi? E no primeiro ponto aí da nossa lição, que é o guia para todo esse estudo, é: Davi era um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Alguém pode ler, por favor? Para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Queridos, é interessante que a gente percebe o erro humano quando a gente vai ver Samuel debaixo de uma ordenança de Deus indo até a casa de Jessé. Quando Samuel vai até a casa de Jessé, o primeiro filho de Jessé, que tinha todo o estereótipo de um rei, é interessante que Samuel olha para aquele filho, e quando Samuel olha para aquele filho, Samuel logo diz: certamente está diante do Senhor o rei que ele separou, que ele escolheu. E é interessante que o profeta Samuel, ele vai ungir ao primeiro filho de Davi,
no ato que Samuel vai ungir o primeiro filho de Davi, a Bíblia então diz que Deus bradou do céu dizendo: Samuel, obreiro, esse não é o rapaz que eu tenho escolhido não, Samuel, porque eu quero que você entenda, Samuel, que enquanto você na condição de homem olha para aquilo que está no exterior, eu, o Senhor, eu estou olhando para dentro do coração do homem. Isso aqui é lindo, meus irmãos, porque embora os seres humanos errem quando prestam e valorizam mais atenção para a aparência de alguém, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que nos sonda, nos conhece, olha para dentro dos nossos corações. É bem verdade que em Salmos 139, você vai perceber que o próprio Davi, ele faz uma declaração muito forte, quando diz da seguinte forma, Salmo 139, versículo 1, Davi escreve dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já o conheces toda. É lindo isso aqui, meus irmãos, porque quando Deus olha para cada um de nós, Deus olha para o nosso próprio coração. Davi era alguém que não era conhecido, e o próximo ponto vai falar muito sobre isso. Mesmo Davi sendo alguém desconhecido, você vai perceber que Davi era desconhecido pelos homens, mas Davi não era desconhecido pelo próprio Deus. Davi, ele não tinha fama diante dos homens, mas o próprio Deus conhecia bem quem era Davi, meus irmãos. Inclusive no próximo ponto vai falar sobre isso. Quem era Davi, pastor? Davi era um homem, um jovem desconhecido. Alguém pode ler lá para mim, por favor? Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, tocando, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. É interessante, meus irmãos, que Davi era um homem, um jovem improvável. Davi não tinha nome, Davi não tinha fama. Se Davi tivesse Instagram na época, não teria muitos seguidores, não. Davi era alguém que estava, a própria Bíblia diz que ele estava escondido atrás das malhadas. Mesmo Davi escondido atrás das malhadas, mesmo Davi não estando em evidência, é interessante como os olhos do Senhor alcançaram Davi lá no campo. Isso aqui é muito lindo, meus irmãos, porque os olhos de Deus nos alcançam independente do espaço geográfico que estejamos. Não importa onde você esteja, mas o próprio Deus nos alcança lá onde nós estamos. E Deus sabia muito bem quem era Davi. Você vai perceber o próprio Senhor Jesus quando vai falar com os fariseus e depois vai falar com seus próprios discípulos, de um Deus que nos conhece mesmo que nós não estejamos em evidência. O Senhor Jesus, ele quando vai falar sobre a oração do Pai Nosso, ele fala muito sobre isso, dizendo: olha, os escribas e fariseus, quando vão orar, eles vão para as praças, vão clamar, vão gritar, a fim de que os homens olhem e dizem: olha, ele é santo, ele é conhecido, está em evidência, mostrando que ele é alguma coisa. Aí o Senhor Jesus disse: mas vós, quando orarem, entrem no quarto de vocês, fechem a porta, e falem com o Pai de vocês que está em secreto, e em secreto o Pai de vocês vai recompensar vocês. Isso aqui é lindo, porque mostra que Deus nos conhece independente de onde nós estejamos. Você percebe o que foi lido aqui? Que quando o espírito maligno se apossava de Saul, a Bíblia diz então que um dos servos disse: Senhor, nos mande buscar alguém, um homem que saiba tocar, dedilhar, para que quando você passe por essa situação, ele toque e você se acalme. Só que ninguém, naquele momento Saul não disse: buscai-me então a Davi. Não, ele disse: vão e busquem. Por quê? Porque Davi não era conhecido. Quem era Davi, pastor? Primeiro, um jovem segundo o coração de Deus. Segundo,
alguém que era desconhecido por todos, mas conhecido pelo próprio Deus. E o mais importante de tudo aqui nessa história não é ser reconhecido simplesmente por homens, mas ser conhecido pelo nosso próprio Deus. É tão lindo isso que muitos têm fama para muita coisa, mas o reino espiritual desconhece o obreiro. Eu lembro daqueles rapazes que foram até aquele endemoniado e disseram: olha, nós te expulsamos em nome do Deus que Paulo prega. Aí olha o demoniado: epa, Paulo nós conhecemos, o Jesus que Paulo prega também nós conhecemos, mas e vocês? Quem vocês são? Aí a Bíblia diz, meu irmão, que foi um para acertar, foi uma briga que teve ali, o demoniado pulou em cima deles e aconteceu muita coisa. Mas aí a gente vai lá para o livro de Jó, um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E a Bíblia diz que o próprio Deus dava testemunho de Jó para Satanás. É lindo, meu irmão, quando embora todos os homens podem até não conhecer você, você pode não estar em evidência, mas é muito lindo quando o céu dá testemunho da nossa própria vida, irmão. O mais lindo de tudo é, ainda que nós não sejamos reconhecidos por homens, mas o nosso Deus sabe quem somos e reconhece a sinceridade do nosso coração. Davi era alguém desconhecido, porém conhecido pelo nosso próprio Deus. Ponto 3 fala que quem era Davi? Davi, ele era um poeta e músico. 1 Samuel capítulo 16, versículo 17, pode ler, por favor. Disse Saul a seus servos: buscai, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-o. É interessante, meus irmãos, que Davi, ele era músico, poeta. A própria Bíblia diz que Davi escreveu a metade dos salmos, irmãos, são 150 salmos. O livro de Salmos, ele nos é muito familiar, porque enquanto os outros livros da Bíblia falam sobre um Deus falando com o seu povo, o livro dos Salmos é um livro onde o homem está falando com o próprio Deus. E Davi escreveu a metade desses salmos. Davi era um poeta, Davi era um músico. É interessante que o que Davi falou e escreveu nos salmos foi algo muito profundo do coração de Deus. Davi sabia muito bem como se expressar diante da presença do Senhor. Davi, com uma harpa, e através dessa harpa, Deus usa esse instrumento para colocar Davi dentro do palácio. Você vai perceber que quando Saul pede para buscar alguém, um dos servos disse: olha, existe um jovem, filho de Jessé. Ele não só toca bem, ele não só é um grande poeta, mas esse obreiro aí, Deus é com ele. Davi mostra, meus irmãos, que embora desconhecido, ele era alguém que agradava o coração de Deus. É por isso que a Bíblia diz então que Saul mandou chamar Davi porque era um excelente músico, mas não só tocava, como tinha a presença de Deus na sua própria vida. Irmão, vale ressaltar, o talento não é tudo, a habilidade não é tudo. Um talento sem a graça de Deus se torna só um talento. Mas um talento, quando se Deus está contigo, é outra coisa. Alguém pode cantar muito bem, mas se não tiver a unção e a graça de Deus, vai ser só mais uma música entoada. Mas quando se tem a graça de Deus, o cego enxerga, o enfermo é curado, alguém é liberto e Jesus é glorificado. Mais do que a aparência, importa também a essência, que é o que está dentro de nós. Davi era um grande poeta e um grande músico. Ponto 2, mas quem era Golias? A gente falou quem era Davi, mas pastor, quem era Golias? O primeiro ponto fala, Golias, ele foi um gigante. Pode ler, por favor. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Meus irmãos, Golias, ele intimidava pelo seu tamanho. Golias era alguém que, quando ele entrava em batalha, meu irmão, era para intimidar mesmo. Golias, ele tinha em média 2,96 metros, irmão. O homem era grande.
Golias era alguém que a voz do próprio Golias intimidava. Você percebe que os israelitas, eles ficaram com tanto medo quando olharam para Golias, e quando viram Golias, já estavam tremendo. Por isso Golias era alguém que quando entrava em batalha, ele realmente intimidava. E mostra que os israelitas, eles fixaram seus olhos no Golias. E porque realmente o homem intimidava, era grande, era forte. O homem tinha um currículo onde intimidava qualquer um. É interessante que, como uma tipologia de Golias e o inimigo, hoje acontece muito isso. As pessoas, o pastor Samuel sempre fala isso, que às vezes a pegada da onça coloca mais medo do que a própria onça. Davi, quando Golias entrava na guerra, já entrava intimidando, irmão. Quem era que ia lá com o obreiro? Ninguém ia. Por quê? Porque o estereótipo de Golias era um estereótipo de alguém que botava medo. O homem era grande, ele era um gigante. Pastor, quem era Golias? Ponto 2, um representante filisteu. Alguém pode ler lá, por favor? Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Golias era um representante filisteu, meus irmãos. E era muito comum nas guerras antigas, antes de entrar em uma guerra coletiva, sangrenta, as pessoas, os exércitos separavam e escolhiam um representante. Um representante de um lado, você vê muito nesses filmes medievais, e você percebe que Golias foi escolhido pelos filisteus, enquanto quem iria representar o povo de Deus? Golias, ele era um representante, e durante 40 dias, irmãos, colocando medo no povo. Por favor, pessoal, desce alguém aí, um cabra macho, para vir lutar contra mim. Se nos vencerem, nos tornaremos servos de vocês. Mas se nós vencermos, vocês se tornarão os nossos servos. Porque Golias era um representante que colocava muito medo em qualquer exército. Mas é interessante que a lógica de alguém para descer e lutar contra Golias não seria de um jovem como Davi, mas o próprio Saul. Você percebe que Saul era um rei muito alto. Saul, quando ele passava perto dos homens ali do seu reino, os homens batiam meio que pelos ombros de Saul, porque o homem era alto. Mas é engraçado que mesmo Saul sendo a pessoa mais indicada para entrar na guerra, o próprio Deus diz: não, eu quero alguém improvável, alguém que vocês não sabem quem eu vou usar, e eu vou pegar alguém que vocês menos imaginam, porque Deus tem esse costume de fazer isso. Quando estava lá o povo de Deus, quantos tem aí para lutar? 32 mil, oh glória, vamos ter vitória sobre o povo. Aí Deus fala: Gideão, obreiro, é o seguinte, tem muita gente aí, mas Senhor, 32 mil está tudo pelo certo, a gente vai vencer a guerra. O Senhor: não, eu posso dar vitória com 32 mil, mas se eu liberar os 32 mil, daqui a pouco vão dizer que o seu próprio braço foi quem deu vitória. Eu não divido a minha glória com ninguém, Gideão. Manda descer aí os covardes e medrosos. Meu irmão, desceu 22 mil, meu Deus do céu. Aí quando daqui a pouco, não, ainda tem muita gente, aí Gideão: mas Senhor, eu já fiz aqui a contabilidade, vai dar problema. Não, manda aí, vão ser provados ali na água, nos rios. Aí, meu irmão, eu sei que sobraram apenas 300 homens, porque Deus, ele tem esse costume. Deus, ele trabalha contra a lógica do homem. Não que ele não possa trabalhar na lógica do homem, mas ele gosta de trabalhar naquilo que não está na lógica do homem, para que o homem reconheça que tudo que está acontecendo de bênçãos e portas se abrindo, milagres acontecendo, é a mão do próprio Deus que está dando vitória para o seu povo. Amém, irmãos? Isso aqui é lindo. De 32 mil para 300 é menos de 1%. Vai fazer a contabilidade, a porcentagem. Você vai ver que com 1% você não consegue nem ligar para alguém usando o seu celular. Mas o nosso Deus é assim. Ele levanta menino para derrubar gigante. Ele levanta, meu irmão, quem ele quiser na hora que quer, porque ele trabalha contra a lógica do homem para mostrar que ele é Deus. Amém? Golias era um representante filisteu. E ponto 3, Golias, ele era um símbolo. 1 Samuel 17:16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Só o que Golias representava já fazia o povo dizendo: nós vamos entrar perdendo.
Mas é aqui que está a questão. Enquanto os filisteus estavam apostando em Golias pelo símbolo que ele era, o Senhor, ele não precisa trabalhar com simbologias ou com pessoas que podem dar certo. Deus, ele sabe o que faz na hora que ele quiser fazer, do jeito que quiser fazer. E é por isso que Deus decide então levantar um jovem para vencer esta grande batalha. E o ponto 3 fala sobre os segredos da vitória. Pastor, quais são os segredos da vitória de Davi? Primeiro ponto, comunhão com Deus. Pode ler, por favor. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras. Davi tinha uma comunhão tão profunda com Deus, meus irmãos, que é engraçado que alguns de seus salmos, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi escreveu esse salmo quando ele já estava idoso, e quando ele estava idoso, o Salmo 23 é um testemunho da própria vida de Davi. É por isso que ele diz, tudo o que aconteceu na minha vida, quando eu venci o leão, quando eu venci o urso, quando eu venci o Golias, é porque o Senhor foi e é o meu pastor, nada me faltará. No texto original o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Pode ter faltado tudo, mas a comunhão que Davi tinha com Deus não faltou. Esse foi um dos principais segredos de Davi. Você quer ter vitória, meu irmão? Mantenha a tua comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus não precisa estar pedindo para Deus curar, bênção. Não nada contra quem pede, mas irmão, bênçãos, milagres e providência de Deus é consequência de quem tem comunhão com Deus. Amém? Comunhão com Deus. Um dos principais segredos de Davi foi a comunhão com Deus. É engraçado que quando ele é chamado para ir lá até Saul, a Bíblia diz que Deus era com Davi, assim como Deus era com José. E quando você tem comunhão com Deus, pode te vender como vendeu José, pode intentar ir contra a tua vida, Saul pode perseguir para matar, mas quando alguém tem comunhão com Deus, irmão, é outra coisa. Deus cuida, Deus trabalha, Deus mostra e Deus revela o que precisa revelar. Primeiro ponto, comunhão com Deus. Segundo ponto, confiar no poder de Deus. Por favor, pode ler. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quando Golias mostra para Davi, tá aqui a minha armadura, pesa tantos quilos, eu tenho a minha espada, eu tenho a minha história, o meu currículo está aqui, o meu exército está aqui, eu vou acabar contigo, menino. É engraçado, irmão, que Davi, ele sabia muito bem em quem ele estava confiando. Anteriormente, Saul foi querer colocar nele as armaduras. Davi, veste essa armadura, coloca esse capacete. Saul viu a disposição de Davi para entrar na guerra, mas Saul, eu preciso fazer alguma coisa. Toma, Davi, toma minha espada, toma minha lança, toma minha armadura, Davi, vai para a guerra. E o próprio Davi, eu não preciso disso não. Só o que eu preciso é confiar no Deus de Israel e saber que Ele é Deus da minha vida. E é engraçado que Davi não aceita as armaduras de Saul, meus irmãos, porque um dos pontos que a gente aprende nessa vida, você quer ter vitória, irmão, você não precisa estar usando a armadura de ninguém. Deus sabe com que Ele vai usar para te dar vitória, meus irmãos. Deus sabe as estratégias que tem para te dar vitória. O segredo é a comunhão e também entender que Deus sabe a forma de entregar vitória. Por exemplo, Deus uma vez abriu o mar para o seu povo passar, mas nem sempre Deus quer abrir mar de novo para o povo passar. Deus quer usar às vezes uma outra estratégia. Você percebe que Davi não usou as mesmas armas que Saul estava usando, mas Davi queria estar no centro da vontade de Deus. E isso mostra que, embora estejamos falando de uma história da antiga aliança, onde nós temos que jogar pedra para matar o Golias, irmãos, precisamos entender que hoje as nossas guerras e os nossos Golias não são mais carnais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. É isso que Paulo diz. É por isso que na antiga aliança nós jogávamos pedra para matar Golias. Na nova aliança nós temos que ganhar Golias para Jesus. Amém, irmãos? Confie no Senhor. E agora, para encerrar, o terceiro ponto é ousadia. Pode ler, por favor. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras,
correu de encontro ao filisteu. Alguns filmes dizem que Davi, quando o filisteu veio, Davi foi se escondendo, foi... Não, meu irmão, Davi foi para cima. Isso mostra que Davi era alguém ousado. Quando alguém tem certeza em Deus e sabe o Deus que está com ele não fica com medo de gigante não, ele vai para cima. A Bíblia diz, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de moderação. Deus nos deu um espírito de ousadia. Por isso, eu não sei quais são os gigantes que você está enfrentando, eu não sei quais são as guerras que você está vivendo, mas um conselho nós temos aqui, que é o conselho de Davi para nós esta manhã: vai para cima, meu irmão, avance pela fé. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Creia que o Deus que te chamou para essa guerra é o mesmo Deus que tem as armas que Ele preparou para que você vença essas guerras. Não tenha medo de gigante nenhum, nem da força do gigante, nem da voz do gigante, porque enquanto os israelitas olhavam para o gigante, Davi estava olhando para alguém que estava acima do gigante. Enquanto os israelitas estavam olhando para o gigante que colocava medo, Davi encontrava um incircunciso. Por isso, é a forma como nós olhamos. Se você olha para os gigantes da sua vida como uma ameaça para acabar com a tua história, você vai morrer mesmo. Mas se você olhar para o gigante da sua vida como uma oportunidade de Deus para mostrar a sua glória, vai para cima, meu irmão, vai em frente. Deus é contigo para te dar vitória. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Muito obrigado.